Talvez a gente possa começar a falar de território, de territorialidade e de ritornelo, falando do Natal. O Natal é entendido por Deleuze e Guattari como uma descodificação do inato e uma territorialização do aprendido. Então, em certo sentido, se trata de uma operação territorial sobre uma operação de aquisição. Ao invés de simplesmente uma contraposição entre o inato e o adquirido, entre aquilo com o qual nós nascemos e aquilo que nós adquirimos, pensar no dado, que é aquilo que é independente de toda a aquisição, que é, portanto, não nosso, que nos é entregue desde fora, e que contrastaria com o adquirido. O adquirido, que é aquilo que nós colocamos ou que é indistinto daquilo que é nosso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que precede a experiência e naquilo que vem com a experiência, a relação entre inato e adquirido é uma relação que está, de alguma maneira, na vizinhança. É claro que uma estrutura transcendental que dá condição de possibilidade da experiência, ela não precisa ser inata. Ela pode ser, de alguma maneira, adquirida, mas do ponto de vista estrito kantiano, ela não pode ser adquirida na experiência. Ela tem que ser adquirida de alguma maneira tal que a experiência se torne possível. Se trata aqui, mais uma vez, de pensar o fato e a importância que a gente pensava em Whitehead, né? Como o fato, as questões de fato, elas estão emaranhadas nas questões de importância. A gente trata, ou nos fatos e nas convenções, se trata de pensar numa outra espiralidade aqui. Uma espiralidade entre inato e adquirido. Ou seja, o adquirido que só faz sentido a partir do inato e o inato que é orientado ao adquirido. De fato, quando a gente pensa em condições de possibilidade da experiência, e repetindo que isso tem a ver com uma certa vizinhança do debate acerca das condições de possibilidade da experiência, quando a gente pensa nisso, a gente pensa para a experiência que o inato do transcendental, que não necessariamente é inato, está orientado. Então, o inato, ele tem um significado de acordo com uma coisa adquirida, e o adquirido, ele, por sua vez, se contrasta com o inato, porque justamente o inato é aquilo que o inato é aquilo que torna possível o adquirido. Então, o adquirido se remete ao inato, ele é condicionado pelo inato, e o inato, em certo sentido, é aquilo que condiciona no sentido daquilo que vai ser condicionado. Então, ele é orientado pelo adquirido. Então, existe esse par aí, e na experiência e na discussão sobre o dado e, portanto, sobre a correlação, aparece, portanto, essa discussão sobre o que é nosso e o que não é nosso, na questão do que nos é entregue e do que nos é simplesmente o que nós simplesmente introduzimos naquilo que é entregue. Pois bem, essa relação entre inato e adquirido, essa espiral
de dependências, né? Porque o inato vai condicionar o adquirido ele só é adquirido em função de um inato, e esse talvez seja uma maneira rápida de colocar o problema da correlação. É apenas por meio, por exemplo, de uma estrutura de conceitos que você consegue ter uma intuição sensível. Se você tivesse, e aí fica aberta a possibilidade de que você tivesse uma outra estrutura transcendental, você teria um outro conjunto de fenômenos. Isso é alguma coisa que também pode ser explorada, e é de fato explorada. Mas essa espiral, ela circunda uma outra coisa, ou seja, é como se ela estivesse em torno de uma outra coisa, como se ela estivesse fazendo um movimento espiral, né, em torno de alguma outra coisa. E essa outra coisa é justamente a questão da territorialidade e da codificação. Então o território aparece, o território, o código, né, é como se fosse uma outra dualidade que, em certo sentido, faz espiral junto com o inato adquirido. E aí que aparece o tal do Natal. Né? O Natal não é o inato e não é o adquirido. O Natal, o que é? Como se fosse uma espécie de tendência da inatividade, mas que é adquirida num certo território. Não é adquirido fora de um território, é adquirido na própria territorialidade, né? Ou seja, não é adquirido em qualquer lugar, né? Não é adquirido independente da localização da situação em que você se encontra, né? O ritornelo ele é, em certo sentido, situado, ele repete uma situação. Mais sobre o ritornelo daqui a pouco, porque o ritornelo justamente vai nos permitir fazer esse movimento quádruplo, né, de estabelecer um território, um âmbito, um domínio, um escopo, ao mesmo tempo consolidar ele e ao mesmo tempo transferir ele para um outro lugar por meio de um movimento de desterritorialização, e vai nos permitir também sair dele, né? Sair como a gente sai de casa, né? O nômade é aquele que sai de casa, mas sair de casa é um movimento, só faz sentido a partir de um centro. Sair é um verbo situado, né? A saída, o movimento de saída é um movimento que faz sentido em relação a um lugar que é um lugar de referência. E esse lugar de referência é que fica estabelecido com o território. Ou seja, sem território não há saída, né? Não há saída do território, não há saída de parte alguma, né? Então, em certo sentido, a gente fixa o território da mesma maneira como a gente sai do território, né? Mas aqui, voltando ao Natal, o Natal de um lado, alguma coisa que está entre o inato e o adquirido, e alguma coisa que está entre o código e o território. Ou seja, trata-se de uma descodificação do inato, e aqui a gente pode pensar no inato realmente como um código genético, né? Então o código genético ele vai se expressar de uma certa maneira, e a expressão é alguma coisa que está intimamente ligada ao território. O território é expressão. Então, o território é, por exemplo, o canto dos pássaros, que é tão importante para eles nesse texto, ou seja, o canto dos pássaros que justamente invoca justamente essa relação dentro da espécie que marca, por exemplo, um território em relação a outros territórios, né? E que também, em certo sentido, vai ajudar a criar o território para outras espécies. Outras espécies que vão então ser capazes de reconhecer o seu território a partir desse trabalho dessa subespécie, desse grupo de pássaros, por exemplo, que cantam. Então, o território ele é justamente esse espaço situado que vai surgir
justamente da seguinte maneira: você tem código genético, o código genético é colocado num certo lugar no mundo, e num certo lugar no mundo ele se expressa de uma certa maneira. Pensa, por exemplo, nas tentativas de Chomsky de pensar no inatismo da linguagem. Então, você tem uma estrutura formal geral para todas as linguagens, vamos chamar elas de acordo, vamos chamar essa estrutura geral com o termo que ele consagrou, uma espécie de gramática universal. O termo, na verdade, não é dele, vem dos gramáticos de Port-Royal, mas enfim, você tem uma gramática universal que então está codificada supostamente nos genes, e ela então é expressa, portanto descodificada de uma certa maneira num território. Por exemplo, você não sabe, a estrutura que faz você falar uma língua está pronta, uma estrutura recursiva, formal, que está codificada no seu código genético. Quando você quando você cai numa língua que tem uma certa estrutura dentro, tem uma certa gramática específica dentro das possibilidades da gramática universal, aí você então vai falar uma língua de acordo com essa territorialização que você encontra. Então, você se encontra num território e aí você desenvolve aquilo que o código fez você. É como se tivesse uma espécie de elemento de contágio do mundo, do território, que faz com que você desenvolva sua habilidade linguística de uma certa maneira ou de uma outra maneira. E hoje, por exemplo, para quem fala português, falar húngaro, por exemplo, né, é uma coisa muito diferente, porque a estrutura gramatical específica é muito diferente. Mas existe um elemento universal que Chomsky supunha que era inato. E esse esquema a gente poderia entender, com esse esquema a gente pode entender essa coisa. O esquema, não adianta você falar do inato se você não falar do natal. O que significa isso? De como é que esse inato vai ser descodificado, e descodificado significa territorializado. Então, essa dupla, que é uma dupla que é interessante a gente ter em mente quando a gente pensar, por exemplo, em como o capital está associado com descodificações e com desterritorializações e reterritorializações, é isso que está em jogo, essa oposição, que é uma oposição aqui talvez diferente entre inato e adquirido, que é a oposição entre território e código. O território que também pode se desterritorializar e o código que também pode se descodificar. Para a gente começar a pensar nisso, então o Natal mais ou menos fica aí, Você tem uma estrutura codificada, que é uma estrutura herdada, não é uma estrutura, digamos assim, pré-empírica, mas é uma estrutura anterior, e essa estrutura anterior ela é expressa de uma certa maneira, dada a situação, digamos assim, do território em que você calhou de vir, o seu código genético calhou de se expressar, porque a expressão do código genético é exatamente o território, a expressão de um certo código genético com os recursos que você encontra. É isso que esses comentários sobre os pássaros indicam, Ou seja, basicamente o território é a arte, a expressão, precisamente porque o território é esse movimento de, como é que a gente pode dizer, esse movimento de produção de um âmbito. Então não é tanto assim, tipo, aquilo que a mediação que faz com que as coisas cheguem a mim de uma certa maneira por uma espécie de filtro, mas é antes como é que eu afeto o mundo de tal maneira que o mundo não pode mais ser alheio àquilo que eu estou expressando. Então eu estou agindo no mundo, criando um nicho, um nicho que é também um território, é justamente a criação de uma maneira de lidar com as coisas. Então as coisas vão chegar a mim de uma certa maneira que tem a ver com o que eu quero exprimir, Também
isso por si mesmo não nos afasta da correlação, não nos afastaria da correlação. Mas veja, a ideia é que a gente, aqui o território é justamente aquilo que se estende para além do nosso corpo. E se estende como se estende para além do corpo dos animais, e, na verdade se estende para além da nossa individualidade, porque isso tem a ver com os elementos de grupos, né? Eles comentam que, enfim, tem grupos ou casais que não se individuam, né? Como se ninguém reconhece ninguém dentro de um cardume, dentro de uma matilha, dentro de um enxame, não há reconhecimento. Você só olha para aquele grupo como um grupo, você não vê grãos nele, você só vê simplesmente esse emaranhado, você vê só esse coletivo, você não vê nada mais do que o coletivo. De outro lado, você tem grupos ou casais que só se reconhecem quando estão no território. Quando eles saem do território, eles não se reconhecem mais. Isso de fato acontece muitas vezes quando a gente está reconhecendo um indivíduo, não acontece? Ou seja, a gente diz assim, você está tão fora de contexto. Você, por exemplo, encontra alguém que você só conheceu no Zoom, via a cara no Zoom, quando a janelinha abria, e você de repente encontra, enfim, numa ilha, e você pensa, agora nessa ilha, né, de corpo inteiro, como é que eu, por exemplo, que via você simplesmente numa janela, agora posso te reconhecer numa ilha no Pacífico Sul? Como é que eu então posso ser... É como se você estivesse fora de contexto. Então isso justamente é esse grupo que só reconhece as pessoas, reconhece os indivíduos, digamos, né, dentro daquele território. Quando você sai do território, você não tem mais reconhecimento individual. Os indivíduos não existem. Os grãos são territoriais. Os grãos são territorializados. Né? Os indivíduos são territorializados. Os indivíduos não são... não existem fora do território. É só nesse território que os indivíduos que os indivíduos existem. Bom, e por fim, você tem aqueles indivíduos que são desterritorializados, que são, portanto, reconhecidos pelo grupo enquanto indivíduos, independente do território que eles estão. Né? Então você diz assim, é uma marcação, diz assim, aquela pessoa reconhece em todos os lugares. Né? E de fato é essa coisa do casal que diz, digamos, em qualquer lugar que esteja, você olha primeiro para mim. Então quando você olha primeiro para mim, você está dizendo assim, você na verdade abstrai do território e você desterritorializa aquela reunião de grupos, né? Então é como se o agrupamento e a individualização atravessasse a territorialidade. Então, como é que isso acontece? Isso acontece justamente por uma conexão que tem a ver com os meios, e os meios são uma coisa que no Natal só aparecem no território, ou seja, o código só se expressa de uma certa maneira, ou seja, por exemplo, você pode escrever um código de computador, esse código de computador talvez seja muito diferente Natal, quando ele for expresso num território específico que não é, por exemplo, o território do silício. Né? Se você tem uma computação que é feita de maneira completamente diferente, aquele código vai exprimir alguma coisa completamente diferente. Né? Então, é isso que distingue o meramente inato do Natal. Né? Então, isso que distingue o meramente, digamos assim, também pré-empírico daquilo que se expressa de uma certa maneira na experiência. Então, a essa altura, você vai se perguntar, então, existe uma distinção entre o código e o território. Como é que é essa distinção em torno da qual a espiral entre inato e adquirido gira? O código, ele se expressa, o código precisa se exprimir, portanto ele precisa de um território.
Então é como se você estivesse pensando em compressão e incompressão, como se você estivesse pensando em explicação e complicação. Você complica alguma coisa num código, né? E você explica numa expressão num território. Então é por isso que a observação deles é muito importante para a gente entender esse binômio código-território, quando eles dizem justamente que os animais territoriais, eles são os animais cuja a codificação é menor, né? A mais evidente distinção entre os animais de território, os animais sem território, os animais territoriais, os animais não territoriais, é que os primeiros, os animais de território, são muito menos codificados do que os outros. Isso também aqui é uma espécie de figura desse gesto da compressão e da explicação. A explicação, a expressão no território, né, que é mais ou menos explicar, abrir as asas, né, também exprimir, soltar para fora, por exemplo, como se fosse uma estrutura interna sua que você não precisa incidir, você não precisa insistir mais porque ela está expressa em torno de você. Você está em casa, então você não precisa gritar, sua voz é amplificada naturalmente naquele ambiente. Né? Aquele ambiente ele é todo feito para sua voz. Né? Então isso é muito interessante de você pensar, né? Ou seja, não é você pode pensar as demandas masculinas, elas são demandas que se sentem muito mais em casa numa sociedade patriarcal, porque aquele é o território patriarcalizado. Então nesse território patriarcalizado, você tem você não precisa mais lutar contra a corrente, porque a corrente já está exprimindo você, a sua casa, né? Então o que significa? Você não precisa mais estabelecer um código explícito, porque o código já está implicitamente sendo exprimido. O código está implícito na expressão. Então é essa a dicotomia entre expressão e código, no limite entre expressão entre território e código. Né? Mais animais codificadores, animais que codificam tudo, são animais que não têm um território, não se exprimem por meio de território, não se exprimem. Né? Então eles têm que explicitar as coisas. Então o mesmo serve para grupos humanos. E essa passagem é uma passagem que interessa muito para a gente pensar justamente na saída do antropocentrismo. Porque a saída do antropocentrismo é justamente a saída de a saída do antropocentrismo é precisamente você encontrar, nesse caso, uma estrutura mediadora, que não é uma estrutura nossa, terrivelmente nossa, irrevogavelmente nossa. Né? Então, em certo sentido, é como se a gente estivesse indo para além digamos assim, do chauvinismo da correlação. Então, você tem grupos humanos, como você tem grupos animais que codificam, e grupos humanos que territorializam. Né? Então, você descodificar pode significar você territorializar. E você desterritorializar pode significar você codificar. Quando a gente for pensar no capital, a gente vai pensar nessas dimensões também. Né? Porque o capital é uma descodificação.
Mas ele faz isso ao mesmo tempo reterritorializando. Né? Existe uma reterritorialização junto com essa descodificação. Então, existe uma reterritorialização que é dada na própria descodificação que o capital promove. Então, ele constrói esse novo território a partir de um ritornelo. O ritornelo que talvez seja, por exemplo, a caixa registradora, vamos dizer assim, numa figura, né? Uma figura do ritornelo, né? Ou seja, aquilo que faz o toque do registro do capital, que é um registro que se separa da produção e que então é como se aí então nesse momento a coisa toda voltasse e agora de novo você tem o dinheiro que vai adquirir alguma coisa e vai fazer alguma coisa, vai se multiplicar, vai se duplicar, vai se reproduzir e então você tem de novo um outro ritornelo e esse ritornelo vai ser, digamos assim, que é a faixa do retorno, vai ser aquilo que vai marcar um novo território. Lembrando outra vez, né, o ritornelo tem esses quatro elementos: o elemento de criação do território, o elemento de consolidação do território, o elemento de transformação do território por meio de desterritorializações e o elemento por fim, de saída do território. Porque a saída do território não é uma saída simplesmente de um território que se projeta num outro território, ou seja, uma estrutura que se transfere de um lugar para outro, de um ambiente para outro, de um meio para outro, mas é uma saída, de alguma maneira, uma fuga, de alguma maneira. E essa relação com a música é uma relação muito importante. Tem um certo momento que eles dizem assim, é preciso considerar simultaneamente dois aspectos do território. Ele não só segura e regula a coexistência dos membros de uma mesma espécie, separando-os, mas também torna possível a coexistência de um máximo de espécies diferentes no mesmo meio, especializando-os. Ao mesmo tempo que os membros de uma mesma espécie compõem personagens rítmicos e que as espécies diversas compõem paisagens melódicas. É aquilo que eu estava falando de ajudar as outras espécies a construir também o seu território melodicamente, né? As paisagens vão sendo povoadas por personagens e esses vão pertencendo a paisagens. Então, o papel do ritmo é o papel do retorno, né? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante porque a diferença está sendo pensada em termos de uma repetição, né, que torna ela possível. É como se a repetição fosse a estrutura transcendental que desse as condições de possibilidade para que a diferença seja experimentada, se vocês quiserem falar dessa maneira. Então, a experiência é alguma coisa que está à mercê dos ritmos, né? E aqui, essa relação entre território e ritmo que é feita pelo ritornelo é uma coisa que é bastante interessante. Ou seja, quando a gente está pensando no antropocentrismo, é muito interessante, na saída do antropocentrismo, melhor, né? É muito interessante a gente pensar justamente em como a gente isola certos ritmos humanos dos demais ritmos, mas como esse isolamento ele nunca consegue se dar completamente. Como é que os territórios eles são muito mais borrados do que as marcas das fronteiras dos países, né? E justamente esse borrão é que justamente permite que você consiga haver uma contaminação, um contágio, né? Consiga fazer com que uma coisa reverbere, ressoe em outra. Como é que é essa reverberação? É por meio do ritmo, né? O ritmo é para Deleuze, para Deleuze-Guattari, isso é comum desde a diferença e repetição. O ritmo é uma intensidade não é simplesmente uma qualidade, é uma coisa diferente de uma intensidade. É diferente de uma qualidade. Pegar um exemplo bem
bem fácil, né? Por exemplo, a temperatura, né? A temperatura é uma intensidade porque ela se transmite, né? Você não tem simplesmente um líquido quente e um líquido frio que se colocam juntos e os dois mantêm essa diferença. Essa diferença não se mantém porque o próprio contato entre elas, isso é que é crucial, né? O próprio contato entre elas as localiza de tal maneira que uma contamina a outra. O contágio é tal que por estarem próximas, ou seja, o contágio faz com que elas, por estarem próximas, a quente fique mais fria e a fria fique mais quente. O mesmo acontece com potes de tinta que carregam pigmentos que têm uma intensidade, você mistura vermelho com azul e aí o azul fica mais vermelho, o vermelho fica mais azul, você tem um roxo, você tem uma outra coisa, porque justamente, precisamente, você tem uma contaminação. E a contaminação é possível por causa da intensidade. O ritmo é isso, né? O ritmo é... Então, quando eu faço um ritmo, quando eu bato um ritmo, o ritmo começa a afetar muito para além do que, por exemplo, ele intenciona. Né? Então você entra num lugar que tem uma música alta, você começa a bater o pé, mesmo você não esteja gostando da música, o seu pé começa a bater. Então, em certo sentido, você sincroniza, né? Existe uma espécie de encarrilhamento de um ritmo a outro. Às vezes seu coração começa a bater no ritmo de uma música, né? Às vezes no limite, os seus ritmos biológicos, eles são afetados, porque são ritmos, de fato são afetáveis, né? Você coloca, quando você convive com outros ciclos menstruais, você se afeta com esses outros ciclos menstruais que às vezes coordenam o seu ritmo, porque ciclos são ritmos, né? Então, na medida em que um contato acontece, o contato vai ser capaz de afetar o ritmo, né? Então, em certo sentido, o território ele é uma ocupação, em certo sentido, e é uma ocupação que, graças ao ritornelo, né, e o ritmo, justamente o que acontece com ele, que ele vai se repetindo, então ele vai indo para além, ele vai reverberando. Então o ritornelo que cria o ritmo é o ritornelo que cria o território. O território não é um lugar de agressão, não é criado em função da agressão. O ritornelo, o território não é criado em função da agressão. O território ele é aquilo que vai então possibilitar e dar sentido a uma agressão. Mas primeiro vem o território, primeiro vem uma expressão. E essa expressão é justamente aquilo que faz com que essa expressão é que faz com que o território apareça, né? É mais ou menos o seguinte: a partir dos meios e dos ritmos, eles dizem, aparece um operador de territorialização, uma função de territorialização que produz território. Então, uma vez que há meios e há ritmos, isso quer dizer o quê? Que há justamente implementação numa terra, né? A implementação na terra de um código, né, requer esses meios e esses ritmos, porque na terra há ritmos, na terra sempre há algum ritmo acontecendo, a terra ela mesma ela é ritmada. Então esse acoplamento de ritmos é que vai criar um território. Então é como se fosse uma música, uma melodia dentro de uma peça musical. Uma melodia que acontece aí, que está circunscrita temporalmente, com a ajuda eventual de um ritornelo, que vai fazer com que bate e volta, e ali você tem um campo, uma melodia, alguma coisa que fica definida como um território.
Uma vez que você tem meios, os meios são, por exemplo, né, o corpo, a matéria, o silício, como eu estava falando, no caso da descodificação, da expressão de um programa num certo meio, por exemplo, o meio digital do silício em particular. Então, justamente, você se desterritorializa, mas não para além do reconhecimento, né? Porque se desterritorializar para além do reconhecimento significa você sair, né? Você sair daquele espaço que o território inaugurou, consolidou e, em certo sentido, permitiu que se transferisse, né? Ou seja, por exemplo, quando você diz assim, um povo manteve a mesma estrutura de convivência mesmo fora daquele território, como se ele tivesse arrancado, ele saiu daquele território, mas ele se desterritorializou, mas aquela estrutura territorial permaneceu de uma outra maneira ainda que o território não esteja lá. Então é como se você tivesse arrancado da terra aqueles elementos territorializantes para levá-los para outros lugares. Então o território ele é um produto ele é um produto disso, né? Um produto de um ritmo e os meios, né? E aí logo no início eles dizem assim, não podemos acompanhar a tese que tende a colocar a agressividade na base do território. Seria a evolução filogenética de um instinto de agressão que faria o território. Ou seja, por que você quer agredir, você cria o território. É justamente isso que eles estão negando, né? A partir do momento em que esse instinto se tornasse intraespecífico, voltado contra os congêneres do animal. O animal de território seria aquele que dirige sua agressividade contra esses membros de sua espécie, o que dá à espécie a vantagem seletiva de repartir num espaço que cada um, indivíduo ou grupo, possui seu próprio lugar. Essa tese ambígua, com ressonâncias políticas perigosas, parece-nos mal fundadas. É evidente que a função agressiva toma um novo aspecto quando se torna intraespecífica. Mas essa reorganização da função supõe o território e não o explica. Né? Ou seja, é preciso que o território esteja lá. Ou seja, não é pela agressão que o território se explica. No seio do território há inúmeras reorganizações que afetam tanto a sexualidade como a caça, etc. É uma coisa transversal o território, né? Há até mesmo novas funções, como construir um domicílio. Mas essas são organizadas ou criadas enquanto territorializadas, e não o inverso. Se trata, ou seja, portanto, de uma necessidade expressiva de um código, né, e não de uma artimanha da agressividade. Agora, justamente a experiência da agressividade ela é diferente em animais codificados e animais territorializados. Os animais codificados, de alguma maneira, eles expressam isso. Então, em certo sentido, esse outro binômio código-território, ele também se alimenta um do outro, porque o território se alimenta da expressão de um código em meios e no meio de ritmos, e os meios o código ele é, digamos assim, uma complicação, um complicatio de uma estrutura territorial, como se fosse uma abstração de alguma coisa que acontece no território. Como se tivesse dizendo assim, olha, aqui é o seguinte, eu vou fazer aqui uma gramática, para a gente usar o mesmo exemplo de antes, né? Uma gramática do português, uma gramática, se vocês quiserem, uma gramática dos gestos sociais de um certo grupo de humanos que vivem, por exemplo, no Distrito Federal. E você faz essa gramática de inter-relação entre eles, isso se torna uma estrutura abstrata, um código, tá? Independente da terra em que eles estão. Então você, digamos assim, extrai a inteligibilidade
né? Essa extração da inteligibilidade é um código, né? E essa extração da inteligibilidade, ela fica então alheia a como é que esse código se expressa. Agora, esse código se expressa sempre em relação a meios e a ritmos. Então você não consegue ser, você não consegue ficar ser independente de meios e ritmos, né? Ou seja, não há um código independente da sua expressão. É como se os códigos fossem sempre arrancados de um lugar onde ele se exprime, um lugar que tem um território, que tem meios e ritmos, e quando você faz isso, você comprime alguma coisa, você abstrai, você retira a inteligibilidade de uma estrutura territorializada, de uma estrutura situada, você ainda não sabe nada de como é que esse código vai agir num outro território. Ou seja, você pode pegar toda a floresta e extrair dela todos os genes e a relação entre os genes que são relativas a isso, mas quando você tentar reimplementar a floresta a partir daquele material que você recolheu, que está complicado ali no laboratório, num monte de frascos e pipetas, quando você tenta replicar isso, você não consegue a mesma coisa, você consegue uma coisa completamente diferente. Pensa, por exemplo, no mamute que eles estão querendo reerguer agora, nessa coisa que a turma chama de necrofauna. Né? Você pegar um mamute extinto, você tem código genético dele, por que você não pode replicá-lo? Né? Porque você não tem o território dele, né? E você não tem o território dele, você não tem os outros elementos da química do corpo dele. Né? Você não tem aquilo que ele pode fazer corpo, que as proteínas podem ser construídas a partir do código genético. E você não tem o meio ambiente que o animal está. Entende? Então, o inato não significa nada, e o adquirido não significa absolutamente nada. Todas essas coisas só significam alguma coisa com base em território de códigos, ou seja, com base em expressão, ou seja, com base no natal. Ou seja, você não vai conseguir recuperar um mamute, a não ser um mamute ligeiramente ficcionado. E é claro, essa recuperação sempre vai ser ligeiramente ficcionada, porque o território é sempre outro. O território é uma outra coisa. O território, ele nunca vai poder ser expresso completamente num código. O território, o território, ele fica perdido. O código ele fica perdido sem os meios e o ritmo que vai permitir a descodificação dele, a expressão dele. Então você arranca o código de alguma coisa, mas arrancar o código é como se isso fosse alguma coisa, digamos assim, material, como se fosse uma imaterialização, né? Um arrancado sensível, um elemento puramente inteligível, mas esse elemento puramente inteligível ele nunca vai ser suficiente, porque ele sempre vai ser um código. Né? Então, por ele ser um código, ele não vai ser capaz de ser suficiente. Então, em certo sentido, há um materialismo, há uma materialidade nesse apelo a ritmos e a meios, ao contágio e à contaminação. É que o contágio e a contaminação, digamos assim, eles são completamente diferentes da estrutura, digamos assim, organizacional, né? O Deleuze e Guattari distinguem a organização da composição, do contágio, da contaminação. Essa organização, ela é completamente diferente, que é codificada do plano do contágio. Porque você pode ter qualquer plano, digamos, no sentido de projeto na sua cabeça, que é mais ou menos alguma coisa codificada. Eu vou fazer tal coisa hoje, no meu dia, eu vou a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Mas quando você esbarra em alguma coisa, entende? Então, por exemplo, quando a gente pensa assim no que aconteceu na pandemia, que você teve que desterritorializar toda a estrutura, por exemplo, de uma sala de aula, você codificou a sala de aula para poder reterritorializar ela em outro lugar, exprimir ela, por exemplo, numa sala virtual. Beleza, então você
está numa sala virtual, só que acontece que aí acontecem coisas que o código não prevê, né? Porque a implementação envolve alguma coisa que o código não está prevendo. Essa implementação, o que é? A expressão desse código. Né? Então, a expressão ela faz com que alguma coisa escape. Né? A floresta não vai ser mais a mesma, o mamute não vai ser mais o mesmo. Né? A sala de aula não vai ser mais a mesma. O computador, o código do computador não vai ser mais o mesmo quando ele está implementado num ambiente de códigos e de matérias completamente diferentes, em meios e ritmos completamente diferentes, porque ele não está no mesmo território. Então é essa a importância do território. Então, em certo sentido, é como se tivesse aqui uma possível resposta ao próprio problema da correlação, que é o seguinte. Veja bem, sim, tá, temos os nossos códigos, com os nossos códigos que viemos, nossos humanos, animais, plantas, etc. Porém, esses códigos não são tudo, essa estrutura transcendental não é tudo, ela encontra essa estrutura transcendental, ela encontra, ela precisa se exprimir de alguma maneira, e ao exprimir ela encontra meios e ritmos. Ao encontrar meios e ritmos, ela encontra matéria. Encontra matéria, ela encontrando, digamos assim, alguma coisa de fora que é absoluta. Absoluta no sentido meia-sul, simplesmente, né? Absoluta no sentido, não no sentido de alguma coisa que não é situada, mas absoluta no sentido de alguma coisa que está fora do âmbito do que é puramente codificado, né? Então, está fora, portanto, do âmbito da codificação. É alguma coisa como se fosse assim, algum elemento de fora que me fizesse fazer com que o código seja expresso de uma certa maneira. A minha intenção não vai poder ser mais a mesma intenção de antes, justamente porque ela está sendo expressa num certo lugar que não é completamente meu. Né? Pode ser feito meu, mas ele não é meu. Né? Percebe? Então é como se o mundo tivesse alguma coisa a dizer aí, não no meu código, não naquilo que eu projeto, não naquilo que eu planejo, mas na maneira como esse plano vai ser executado, da maneira como esse projeto vai ser instanciado, da maneira como esse código vai ser exprimido. Né? E aí o mundo é alguma coisa, em certo sentido, horizontal, né? Pode estar no meio desse mundo, né? Então o código é uma abstração disso, mas quando essa abstração volta e se implementa em um lugar específico, ele se implementa no meio desses meios e ritmos. Então não é alheia aos meios e os ritmos, ela se reterritorializa. Quando ela se reterritorializa, aí algumas outras coisas acontecem, porque os ritmos eles continuam contagiando, contaminando, então você não consegue, digamos, escapar, arrancar a inteligibilidade de uma vez por todas. Essa inteligibilidade, quando ela é territorializada ou territorializada em diferentes lugares, expressa em diferentes lugares, ela gera resultados diferentes. Então, é como se a gente estivesse dizendo, a correlação ela não pode ser só um código do que é nosso, um conjunto de estruturas transcendentais, porque essas estruturas transcendentais elas vão precisar de um corpo, de uma terra, porque eles vão precisar de uma expressão, eles vão precisar de alguma maneira de estarem em um território, porque senão eles não aterrissam na terra. Então, para aterrissar, para chegar na terra, para chegar no sensível, digamos assim, eles vão precisar justamente dessa descodificação que se dá nos meios e nos ritmos. Se dá, portanto, no território. Então, o território é uma estrutura da correlação, uma mediação correlacional, para inventar um termo,
Mas ele é mais que isso, porque eu não posso colaborar no território senão com código, e o código não faz tudo, né? Então esse entrelaçamento entre fato, preocupação, fato, convenção, inato, adquirido sobre o território e o código, mostram que talvez a correlação não seja completa, porque justamente por meio dos ritmos, meios, territórios, o mundo afeta a expressão dos meus códigos, ou dos nossos códigos, seja eles quais forem. E os mundos são, e o mundo que afeta a expressão dos nossos códigos são justamente a expressão, talvez, dos outros códigos, que também se exprimem e que também têm territórios, porque os territórios se entrelaçam.